Então, sejam todos bem-vindos à nossa live de alma leve. A intenção é exatamente essa, é ir contra as leis da física e garantir que a gente consiga uma alma mais leve numa época que está tão sobrecarregada de sentimentos que a gente às vezes não consegue lidar. Então, nessa live, a gente se permitiu pegar um pouquinho mais no budismo e na filosofia Zen e espero que vocês gostem. Então, a gente vai ter um pouco de palestra ou comentários meus aqui. Vocês vão sim também praticar. Então, a gente vai ter exercícios para fazer nas salas, e para quem estiver em casa vendo depois ou acompanhando depois, vai ter uma sugestão de exercício para você fazer. E vamos depois juntar tudo saindo daqui, se Deus quiser, com dicas do que fazer daqui em diante, tá? Então, essa que é a ideia. Vamos lá. Eu estou com uma tela agora na minha frente de flauta de bambu chinesa. É uma das nossas atividades em breve. Espero que vá funcionar quando eu ligar. Mas por enquanto, vamos pegar aqui a nossa própria apresentação. Vocês vão me dizer se vocês enxergam a minha tela. Espera aí. Vamos lá. E faz tempo que eu não fazia com o zoom do Infla, tudo uma delícia. Vamos lá. Pronto, estão enxergando? Olha que beleza. Nossa, isso lembra tanto a pandemia, gente. Fazer uma coisa gravada, que eu sei que agora vocês estão um pedaço ali, um pedaço aqui. Só Deus sabe onde é que fica depois no gravado, porque daí a gente vai ficar um pedacinho, uma tripinha nós, e uma tripinha essa apresentação, né? Então só Deus sabe o que o povo realmente vai enxergar. Então vamos lá. Vou puxar vocês um pouquinho mais aqui para eu ver quem for entrando também. De alma leve. Vocês sabem que eu adoro Dente de Leão. Quem aqui já viu o filme da Tinkerbell, hein? Proibido falar de Dente de Leão sem ver Tinkerbell. Vocês têm que ver. Fada Sininho, Tinkerbell, tema de casa para depois para todo mundo. Cada dentezinho de leão é uma fadinha. Vocês não sabiam disso? Então, na verdade, eu adoro esse desenho animado. Elas descobrem as fadinhas, a sua classe de talento. É um troço muito bonito para falar de carreira, para falar de aptidão. Se a gente tem talentos que nascem com a gente, se a gente desenvolve. E no campo das emoções, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Existem atributos no mundo emocional que nascem com a gente. E isso tem a ver com o nosso temperamento. Como é que a gente, na personalidade, lida com o mundo emocional? Vocês devem conhecer, por exemplo, pessoas que são mais introvertidas e que têm mais dificuldade de falar em público. E vocês conhecem também pessoas, talvez mais neuróticas, que qualquer coisinha que acontece faz isso, enorme, né? Deus o livre, aquilo ali vira uma bola de neve, de possibilidades do que pode acontecer de ruim. Então, tem atributos de personalidade que conversam com o nosso humor. Mas no mundo emocional, tem muito também de desenvolvido, de adquirido, ou como a gente costuma dizer, o que você faz com o que a vida faz com você. E boa parte da filosofia budista é nesse sentido, de que a gente tem algo a fazer ativamente com o que acontece dentro de nós, que vem a ser exatamente esse mundo emocional reagindo ao mundo externo. Então, existe aqui uma ação, uma intenção, um trabalho emocional a ser feito, né? E para se ficar de alma leve, a gente não deveria levar isso, simplesmente deixar a vida nos levar, no sentido de deixa as minhas emoções acabarem quando elas quiserem. Porque existem forças atuando em nós, que se a gente não tiver consciência, a gente pode chafurdar em emoções negativas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, a nossa intenção? Vamos falar de autocompaixão, vamos fazer algumas meditações guiadas, coisinhas rápidas, simples, mas que já dão dicas para nós de como efetivamente funciona a meditação.
Praticar respiração, praticar atenciosidade, o autocuidado e falar, por último, um pouquinho de gratidão e do efeito disso. Gratidão virou deboche, virou meme, virou gratidão, gratiduz, gratitudo. Adoro a doutora Rosângela. As pessoas às vezes botam gratidão para suas hashtags serem compartilhadas. Mas a verdade sobre a gratidão é que ela é um sentimento muito completo. Ela é como se fosse um suprimento emocional para nosso enfrentamento das emoções negativas. Então, ela merece um tempinho para a gente falar dela, tá? Ah, no meio do caminho, se vir livro, filme, a gente vai botando no meio, tá? E por isso que eu pensei em fazer o e-book depois. Vocês sabem que livro é o que não falta com a gente aqui da Conexão IE. Então, acho muito gostoso quando a gente associa uma ideia e bota um livro do lado, uma live, até eventualmente um filme, para a gente fazer uma referência cruzada, né? Como é que o ano começa? Adorei essa imagem, né? O coitado do monge no meio do mar de bits e de informação digital, né? Nossa Senhora, vocês sabem que quando caiu a luz, a gente estava lá em Caxias do Sul fazendo um trabalho, uma palestra sobre energia. Fui fazer em Caxias, numa empresa aí de Caxias. E aí a gente sabia que ia ter a tempestade, então fomos um pouco mais cedo, nos hospedamos, fomos visitar uma empresa de uma cliente amiga minha, beleza. Final da noite caiu o mundo em Porto Alegre. E aí começa a mente a trabalhar com as possibilidades. Uma filha de 18 anos sozinha em casa, tá tudo certo. Afinal de contas, aqui em casa o telhado não é logo em cima, se pegar vai ser no vizinho, aquela coisa. A gente começa a projetar possibilidades. Se tu entrar na internet, tu vai começar a procurar vídeos, tempestade, Porto Alegre. Vai começar a te alimentar desses cenários mentais que você já está construindo. Então, assim, um dos maiores desafios que a gente tem é a quantidade de informação que a gente pode acessar, está disponível, e que a gente tem ainda uma dificuldade maior, sem querer ser redundante, mas assim, a nossa mente adora procurar um problema. E o celular, ele tem vários mecanismos que fazem a gente ficar viciado nele. Vou pegar o exemplo, só por exemplo, o Instagram. Não sei se vocês têm o Instagram, eu ainda mantenho o Instagram, mas o Instagram é um baita desafio. Poderia ser o TikTok, tá? Poderia ser qualquer outro de rolagem contínua. Com TikTok é rolagem contínua, né? Eu tô contando aqui sem nem ter, mas tem rolagem contínua, né? O sistema da rolagem contínua faz você ter 3 apelos para nunca mais parar. Um, é novo. Então vai ser sempre uma informação nova que a gente adora seguir. 2, não tem fim. E nós temos uma necessidade de finitude, de ir até o final. 3, tem recompensas positivas e comparações para saber como está a tua vida em relação aos outros. Caramba! Dá para ficar horas nesse negócio. Então, qualquer mecanismo que você tiver no teu celular de rolagem contínua é um imenso desafio para a tua saúde mental e emocional. E não à toa, na revista Time, eu estou para fazer um artigo disso, estou sempre devendo um artigo para a Sil, mas esse eu pretendo fazer no mês que vem, tá, Silvinha? Sobre autocontrole, que a gente vai trabalhar. Saiu um artigo na Times, perguntaram para vários terapeutas o que você acha que vai ser um desafio emocional em 2024? E que dicas, o que vocês dizem para as pessoas poderem lidar com isso? Primeiro item, reduza seu tempo de rede social. Se esquecer todo o resto, tá? Reduza seu tempo de rede social. E eu ampliaria, reduza o teu tempo com o celular. Enquanto ainda dá tempo. Porque a gente está tão viciado, tão conectado, tão dependente, que tá bem difícil fazer esse exercício. Tá fácil eu falar, é extremamente difícil fazer.
É a primeira coisa que a gente pega quando a gente acorda, a gente mal abre os olhos, a gente já tá tateando pra pegar o negócio. E é a última coisa que a gente desliga. Tem gente que chega a deixar cair na cara, assim, ou bota até um negócio assim na frente, né? A filha tava com um negócio, umas mãos assim, que segura na cama, pra ser a última coisa que tu enxerga antes de dormir. Então, faz muita diferença ser uma pessoa que trabalha propriamente como um monge lá numa montanha, que nem a gente vê nas fotos, com um lindo pôr do sol, e ser um monge mediado por telas e que o dia inteiro está com a interação humana valendo-se de mecanismos de vício nas telas. Então, isso é um troço muito sério e que é o maior desafio, eu diria, para a saúde mental no geral, sem falar nos outros desafios que a gente tem. Doença, pobreza, enfim, por aí vocês veem que a vida pode nos trazer isso. Mas, do ponto de vista de controle mental, isso aqui é bem complicado para a gente conseguir mexer. Então, por isso que eu fiz essa imagem com os bits aqui. Mas a vida oferece uma gama de possibilidades de dificultar a nossa alma ser leve. Então, o que eu pensei da gente fazer de primeira atividade é a gente ir para salas, e eu vou dar aí de 10 a 15 minutinhos para vocês, em trios ou em quatro, vocês vão contar o nome de vocês, a profissão, por que tu veio parar aqui, né? E qual sentimento, botei alguma nuvem ali do que eu acho que acaba pesando mais dentro de nós, mas pode ser que não tenha conseguido colocar alguma tua. Essa nuvem é baseada em treinamentos meus. Então eu perguntava para as pessoas o que que elas podiam sentir, elas foram trazendo, e eu peguei o que elas disseram e fiz aquelas nuvens de palavras, né? Então aqui tem um pouquinho também de penso, porque que vem tantas vezes uma ou outra palavra. Mas tem algum desses que tu olhando, tu pensa, esse é o meu maior desafio? Então vamos tentar primeiro dar nomes aos bois, nesse caso aos nossos pesos mentais e emocionais, tá? Claro, contando já com vocês aqui, por enquanto deu o acaso só tem mulher. Ah, grupo de mulheres, né? Grupo de mulheres fica mais legal ainda, porque daí parece que a gente se permite mais, né? Então, fiquem à vontade de compartilhar aí com as colegas e a gente volta daqui 10, 15 minutinhos, tá bom? Então, nessa hora eu vou interromper a gravação para o pessoal que vê não precisar acompanhar o cenário do vazio, né? Enfim. E eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui no chat para vocês. Se quiserem, aliás, se vocês quiserem fazer print de tela, eu acho que é melhor, né? Vou botar de novo só para vocês fazerem o print. Espera aí. Vamos de novo. Mais fácil porque a gente não tá como na empresa, que é o grupo. Então, deixa eu só. Estão enxergando aí? Então já façam um printzinho só para aproveitar na sala. Ai, que coisa bem boa que eu já tô vendo um monte de gente conhecida aqui, que legal. Tá, então deixa eu botar agora, deixa eu ver quantas ali somos e vou botar pra gente não ficar muita gente na sala, poder ficar menos gente, tá? Então, peraí. Deixa eu montar. Stop. Tava precisando ouvir isso. Então, seguindo a gravação, a gente encontrou então nas salas esgotamento, ansiedade, frustração. Alguém mais que quer colocar no genérico aí? Alguma outro sentimento de base mais forte? Interessante que todos se relacionam muito bem, né? Dá para a gente dizer que eles são sentimentos mais autoinduzidos do que contra os outros? Ou essa frustração pode ser em relação a alguém? Hein? Dá para dizer que a gente se frustra com o que a gente não conseguiu? É isso? É isso, né? Porque, por que eu estou comentando isso? Porque eu vejo muito comentários em livros budistas. Parece que boa parte dos livros são para como controlar a raiva. Não sentir raiva, sentir compaixão. Olha, pense no outro. Veja a realidade do outro. Tenha empatia. E eu tenho a impressão que, aí, de novo, trazendo para nós mulheres, nós temos muito mais capacidade de sentir raiva da gente mesma do que dos outros, certo? Então, assim, eu não vejo problema nas pessoas que eu convivo de ter empatia.
Pelo contrário, eu vejo o problema de se livrar do contágio emocional, de se livrar da culpa em relação ao que tu não pode controlar, ao que não te pertence, né? E eu acho que a raiva, e aí tem um livro do Dalai Lama que é bem legal, que ele diga, eu acho que é Santa Raiva, se não me engano é Santa Raiva o nome, em que ele fala o valor da raiva. E por que que eu já estou trazendo ela? Porque a raiva, quando bem direcionada, ela vai direcionar energia para que você vá em direção ao que os teus valores pedem. Claro, não estou te autorizando a esganar ninguém, né? Eu estou dizendo só que ela não precisa ser uma força destrutiva. Ela pode ser uma força de autodefesa. E o problema é que quando você não consegue expressar positivamente a tua raiva, ela vai ficar contra si mesma. E aí o nome dela é depressão. Então tem muitos livros que trazem, me lembrei aqui da doutora Edith Eger, daquele livro da bailarina de Auschwitz, em que ela diz o que tu não expressar, você vai deprimir. Tu vai jogar para dentro esse negócio. Tu vai começar a perder aquela energia que podia ser de expansão para uma coisa, uma implosão que vai ficar dentro de ti. Então, a única preocupação que eu tenho é que a combinação de esgotamento, ansiedade e frustração não é muito bonita. É um corpo estirado numa cama que dizendo para o mundo que eu quero descer. Tá? Então, é importante, que bom que a gente está fazendo esse movimento, porque isso aqui não acaba por inanição. Ah, se eu não fizer nada, minha ansiedade vai embora, minha frustração. Não, vai virar uma outra coisa. E não é bonito que vira. Então, aí eu vou trazer para cá aquilo que a gente escuta para caramba as pessoas dizerem também nas redes, né? E eu adoro agora os especialistas de 30 segundos que já decidiram todos os segredos da humanidade, né? Só nós que somos bestas de não conseguir executar esse negócio. Aí o pessoal diz, ó, faz do limão uma limonada, né? Pega as coisas negativas e faz o melhor. Fácil. É bem fácil fazer isso, super simples. Então, aqui eu paro um pouquinho para falar do que vem a ser o principal postulado, vai, da inteligência emocional. Então, e aqui eu estou me referindo ao Goleman, estou me referindo ao professor Richard Davidson, essas pessoas que trabalham há muitos anos com o conceito de regulação emocional. Você precisa diminuir a tua percepção de emoções negativas, por um lado, ou deixar que elas não tenham tanto efeito em você, mas fazer algum contato com elas, porque se elas agirem subliminarmente, o efeito delas é muito pior. Então, nada pior do que aquela pessoa que diz, não, tô ótima, tô show de bola, tô choia, né? E essa pessoa tá só em denial. E isso não é legal. Então, eu vou ter um contato com as negativas, só para reconhecê-las, para saber o que elas têm para me dizer. E aí eu preciso fazer o outro lado, que é ampliar a minha percepção, o meu contato, a ação das emoções positivas. Esse é o grande balanceamento da regulação emocional. Só que isso não é nada fácil de fazer. E daí eu faço um link com os venenos da alma, conhecidos lá pelo budismo. Então, o que que o pessoal, o que que o pessoal traz no budismo para nós? Tem diferentes traduções disso, tá? Mas basicamente existem três grandes, como se fossem impulsos. Quem são as psicanalistas aí seriam as pulsões, tá? São necessidades assim entranhadas em nós, na alma humana, e por que não dizer na psique humana, de apego, de aversão e a confusão mental, que às vezes é traduzida como ignorância, às vezes como ilusão. Vou começar pela última, porque a última é a mais budista de todas. Porque o que eles dizem é que a gente tem uma ilusão de que a gente é um ser sozinho, individual, uma consciência individual, um self individual. E que, na verdade, a gente é uma coisa conectada com o nosso meio, com a nossa realidade, com as pessoas que nos cercam, com a humanidade, com os bichinhos. Nós não somos uma coisa individual.
Eu acho ela quase perigosa, essa afirmação, porque aí tem um pedaço meu que trabalha com a psicologia, que entende como é importante uma pessoa se reconhecer, se individualizar. Mas eu pego daqui a parte mais filosófica, ou seja, a nossa mente, ela tem várias instâncias internas, mas ela tem um observador. Eu acredito nesse observador. E esse observador é a tua essência. Então, eu estou chamando esse ser mais eu, self, de observador. Por que eu estou chamando de observador? Porque tem coisas acontecendo e quando Deus ajuda, ele está no comando, você para de ter comportamentos automáticos. Mas no mais das vezes, a gente tem respostas automáticas. Sai daqui, sai tu. Não, eu não preciso pensar. A pessoa me manda um estímulo, eu vou mandar uma resposta muito parecida com as respostas que eu criei lá atrás na minha infância, nos meus primeiros anos de formação. Eu não paro muito para fazer cada evento da minha vida uma resposta consciente. Imagina que ia ser um saco fazer isso. Mas a gente tem um observador. E aqui eu chamo a atenção que esse último eixo é o principal do trabalho meditativo. Então você não conhece o teu observador se você não meditar. Sinto muito, não tem jeito. A vida te atropela, tu liga teus processos automáticos e você não se dá conta disso. Então a meditação, ela não é para ser uma coisa assim, meu Deus, transcendental, que delícia se você chegar lá. É para você conhecer o observador, aquele que vê os pensamentos, aquele que está atrás dos sentimentos. Aquele que em algum momento, numa briga, você tá prestes a xingar alguém e parece que te puxa pelos cabelos assim, cala a boca, louca. Tu não pode dizer isso. Quem é essa entidade? É essa entidade que eu quero ativar, que nós precisamos ativar para nossa alma leve. Quem é esse dono do sistema que sabe o que eu preciso, o que eu gosto, quem eu sou, quais são os meus sonhos e que vê a mente produzir as coisas que estão ali à disposição dela produzir? Então, se eu disser para vocês, gurias, não pensem num urso branco. Coitado do observador, não pode fazer nada. A mente está produzindo urso branco de tudo que é jeito. Urso branco de titi, urso branco pequenininho, urso branco de pelúcia. Ali já tem uma prateleira de urso branco na minha frente. Sim, porque você não controla o que a tua mente produz. Você só pode observar. Então, esse é o centro, tá? Da história da ilusão. É a gente se confundir com a máquina que produz. A gente se confundir com a mente que está produzindo o urso branco. Não é isso que é você, tá? E é claro que toda vez que a gente tem muitas produções de urso branco sem nenhum controle, a gente vai ter ansiedade. Eu fiz um artigo, gurias, faz um mês e pouco, eu acho. Precisamos falar das redes sociais. Eu tô enchendo o saco com isso porque tem sido o que mais desequilibra as pessoas. A gente assiste 500 vídeos se a gente tiver 2 horas de rolagem de internet. 500 microvídeos. Vídeos talvez de 10, 20 segundos. Isso se a gente não for um usuário lá do TikTok. O teu cérebro não vai processar isso. Só vai enfiar lixo para tua mente produzir ansiedade e conteúdos que você não tem controle. Então, esse é o tamanho da dieta que eu te peço que tu faça de conteúdo visual, tá? Ainda tem mais um agravante para assustar vocês e assustar quem ouvir depois. A mente que produz o urso branco, ela está mais associada ao nosso lado direito do cérebro, em geral. A lateralidade pode mudar de pessoa. E é uma mente que não sabe falar. Ela não conhece a linguagem. Ela conhece as imagens, os cheiros. Ela é meio tosca. E, ao mesmo tempo, um artista. Então, ela não consegue saber por quê, mas ela te produz lá o urso de titi.
A mente que organiza a tua vida, seriada, lógica, que sabe a tua agenda, teu CPF, é o lado esquerdo. Então, e ela adora, por exemplo, um bom livro para ler. Qual foi a última vez que tu conseguiu ler uma página de livro sem interromper umas 15 vezes para olhar o teu celular ou para ter a sensação de que tu não está conseguindo entender ou para Então, ler, assim como meditar, é treinar a mente observadora e que pode ter controle do mundo emocional, tá? Muito bem. Segundo os outros dois ali. Ali eu gosto da Skinner, clássico. Já há muitos anos já se sabe isso do comportamento humano. O ser humano se comporta para evitar a dor ou para encontrar o prazer, a satisfação. Isso vale para qualquer organismo vivo, mequetrefe. Até uma diz que tem uma minhoca que agora descobriram a minhoquinha que tem lá inteligência e tal. A minhoquinha vai buscar comida e vai evitar predador, né? Tem perna, tem braço, é isso que tu vai fazer na vida. Só que a gente, claro que faz isso num nível muito mais sofisticado do que numa minhoquinha. Então a gente, tudo que é gostoso, a gente vai criar um mecanismo de me dar mais isso. E tudo que não for legal, a gente vai evitar. Vamos voltar para nossa mente racional, lógica, ok? E também essa mente que eu estou acompanhando na minha meditação, produzindo pensamentos. Tudo que puder dar errado na tua vida vai merecer a tua atenção. A menos que você diga para tua mente, obrigada, já entendi, tá? Eu sei que meu dinheiro só vai até amanhã. Não quero mais pensar nisso, valeu! Se você não fizer nada, você vai produzir cenários, você vai entrar na internet, vai se interessar por esse tema, você vai ampliar isso, vai fazer um efeito de ampliação do sistema de ameaças. Então, por que é apego e aversão? Eu quero mais o que eu gosto e eu tenho pavor de algumas coisas, como, por exemplo, o sofrimento, como não ser amada, como perder meu dinheiro, como ficar velha, socorro! Isso, esse movimento causa sofrimento. Então, esse troço tem muitos anos, dizem que é aí 5.000 anos que tem esses inimigos da alma. Nos textos mais antigos, lá o que aparece é a cobra, o galo e o pássaro, às vezes eles chamam, mas geralmente é um bicho que pica, né? Que é o bicho do apego. A cobra seria o da aversão, e a confusão parece que a da ignorância é o porco, coisa assim. Tá? Então já faz tempo que a gente sabe que tem isso como inimigos do nosso bem-estar. Algum comentário, gurias? Algum insight? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade de usar o chat também, tá? Vou avançar agora para a gente já fazer uma atividade aqui. Então, se a gente trouxer esses inimigos seculares do ser humano para o nosso tempo, eu peguei algumas coisas. Por exemplo, vocês já repararam que mensagem de bem-estar e de como a gente pode melhorar com o ser humano estão por todo lugar? Aí eu peguei esses saquinhos de açúcar. Quem já foi em um café e ganhou uma dica de grátis do saquinho de açúcar, hein? E aí tu pode escolher, ó, curta seus amigos, encontre novas fronteiras, elogie mais, um simples sorriso muda tudo, né? Então, o tempo inteiro o mundo quer que você melhore. Que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa mais feliz, que você sorria mais, que você seja mais sociável, né? E esse livro do Alain de Botton, eu me escandalizei com ele. Não é um livro fácil de ler, é um livro bem pequenininho. Pela imagem já dá para ter uma ideia, né? A mulher tá com um garfo para acabar com a vizinha. Mas assim, o que ele vai dizer é uma coisa de uma simplicidade assim cristalina. Quando a gente vivia ao redor dos grandes feudos, séculos atrás, todo mundo odiava o mesmo ser, que era o senhor feudal. O senhor feudal tinha os melhores banquetes, o senhor feudal tinha as melhores roupas. O senhor feudal estava lá. Nós aqui da Baixada, os aldeões, tínhamos nossos problemas, mas a minha vida bastava conseguir ter a mesma coisa que o meu vizinho.
e isso me fazia inconformidade com a minha existência. Sem falar que uma pessoa nessa época vivia 35, 40 anos, depois deu pro saco. Então, se tu conseguiu casar e tu conseguiu dar comida para teus filhos, show de bola. Tua vida já deu tudo certo. Corta para 2024. A gente tem pessoas de todos os níveis sociais compartilhando experiências. E a gente tem essa mesma maquininha de comparação que a gente tinha lá atrás para perder sempre, se a gente quiser. Sempre. Então eu, por exemplo, eu já tive fases, tá? Porque eu não tô falando de para vocês assim como a bonita que nunca vê nada. Claro que eu vejo, né? Então, aí eu me lembro que eu tinha uma série no passado, quando eu tava com gente muito, assim, com dificuldades. E meu desestresse, diz aqui em casa o Marcelo, que é porque eu adoro um probleminha. Eu ia ver as séries do Minha Estranha Obsessão, essas coisas assim, as mentes mais bugadas. Porque eu olhava aquelas mentes bugadas e pensava, ah, meus clientes até que não estão lá, hein? O pessoal tá de boas, né? Eu pegava os filmes do Acumuladores, as pessoas comendo lixo dentro de casa. Nossa, tá show, o pessoal tá fera, né? Sei lá se era por isso que eu via, mas era uma maneira de eu também acreditar na saúde mental das pessoas. Aí comecei a me sentir pobre. Fui final de ano pra praia, né? Tava segurando umas grana, cuidando para não gastar. Não, porque nossa, como tá mais caro as coisas. Fui ver. Não, e também me sentia rica, por um outro lado. Fui para um apartamento bonito, tinha muita gente vendendo coisa na praia, as pessoas precisando de dinheiro em todo que é lugar. Nesse sentido, eu estava me sentindo rica. Aí eu querendo saber onde é que eu estava na escala social, vou lá e entro no Império da Ostentação da Netflix. As mulheres gastando 100 mil numa bolsa. Aí eu digo, não, tá, tranquilo, tô pobre ainda. Tô pobre, não tem problema. Não posso ir para Torres. Não tô ruim em Torres, tô pobre. Então a gente sempre tem esse mecanismo aí que eu quero chegar de comparação. Isso é natural no ser humano. Não se condene por isso. Agora saiba o efeito que isso tem nas tuas conquistas. Aí vocês já devem ter ouvido também pela internet. Ai, mas você tem que se comparar com você mesmo. Claro, né? Seria o ideal. Ah, eu há 15 anos era uma tonta, agora sou um ser humano evoluído. Só que não funciona assim. Você vai se comparar com o seu primo, com a sua prima, com a sua colega, você vai se comparar com a pessoa que está no mesmo cargo que você, que tem a mesma profissão que você. Como é que você faz isso de uma maneira saudável? Então, a provocação que eu vou fazer para vocês é responder essa pergunta aqui. Lembrem da última vez que vocês tiveram orgulho de vocês mesmos. Ai de vocês se tiverem que voltar uns 20 anos atrás, tem que ser perto. Alguma conquista? Conseguem imaginar? Todo mundo consegue imaginar? Bah, ó, foda, ó, show. Conseguiram? Tá, agora eu quero que vocês imaginem alguém nesse mesmo contexto que vocês conhecem. Pode ser uma colega, pode ser alguém que tu às vezes te compara na internet. Conseguiu imaginar essa pessoa? Tá visualizando ela? Tá? Visualizou a pessoa, a segunda aí? Segunda opção? Então, agora com essa pessoa na cabeça, além do sentimento de orgulho, eu quero que tu escolha outros dois sentimentos dessa lista. Que outros dois sentimentos você tem associados ao teu orgulho? Pensando nessa pessoa. Vocês não mintam para si mesmas, hein? Olha lá. Não é para fazer a resposta real aí, tá? Real que eu digo aquela da tabuada que a gente tinha, né? A resposta real, aquela que dava certo. Acharam dois? Achou, Bel? Ainda não? Quem quer colocar no chat para mim ali? Quem quer botar em sacrifício? Só para eu poder ter uma base.
Quais dois vocês escolheram junto com o orgulho, pensando nessa pessoa? Ah, não aparece a lista, Bel. Como assim? Eu não estou compartilhando a tela. Eu ia mesmo comentar, ali, que tu falava e eu olhava para o lado e disse, será que Mas, sou só gurias, eu eu? achando que eu tô Não queria, arrasando nos meus slides, não eu não queria atrapalhar teu acredito. racional, tava tão legal. Caramba! Ó, primeiro vocês têm que ver o Até agora não slide. passou nenhum slide. Ah, nem no slide. Parabéns para nós, né? Deixa eu ver desde Ah. quando que nós estamos sem slide, ó. Nós estamos desde aqui sem slide? Desde sempre. Desde sempre, desde que a Antes gente Não. desse, voltou. nunca vi Então, o slide. Desde que a gente primeiro voltou. slide era esse, tá? Tá. Limão, uma limonada, que é a história de a gente achar que é fácil de mexer no negócio. Depois a gente tem o apego, a aversão e a confusão, porque afinal de contas não é tão simples assim o brinquedo, tá? Então o limãozinho é mais fácil, é mais difícil do que a gente imagina se livrar desse limão. A vida tá fazendo a gente o tempo inteiro adoçar a boca com o azedo, né, do limão. Aí vem a comparação social, aí os pacotinhos que eu tava lendo para vocês, ó. Curta seus amigos, É, encontre novas fronteiras, elogie mais, um sorriso muda tudo, tá? Daí a gente veio com a pergunta: a última vez que você sentiu orgulho, lembraram? sim, Imaginar na sequência uma pessoa nesse mesmo contexto. Conseguiram lembrar? sim. Agora sim a lista. Escolham dois sentimentos associados. Tem que ser desses 8 aqui. Que delícia, né? Que bom que a gente chegou uma hora e viu que não estava com slide. O que que tem junto com o teu orgulho? Tranquilo? Acharam? Então agora eu tinha que ter feito ela separado. Vou fazer só rapidinho um negocinho aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Eu Sim. só vou fazer um negócio aqui para não ler, não leio que eu só quero botar o animação para ela vir devagarzinho, tá? Deixa eu pegar o painel aqui. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, mas eu não quero que vocês olhem sem a gente. Vou ir abrindo e vou pegando. Apontaram as de vocês aí? Podem botar no chat se quiserem, tá? Beleza, agora sim. Agora vai ficar legal. Muito bem. Então, o sentir promove o pensar. Aqui, para quem é da cognitivo comportamental, paralho, pensar promove o sentir. Tá, não interessa quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Mas dentro dos estudos da Masio, se a gente pegar Ledoux, se a gente pegar, meu Deus, um monte de gente vai dizer isso, que o sentimento antecede o pensamento. Porque o teu corpo, ele é soberano sobre a tua mente. Tanto é verdade que se você sentir demais alguma coisa, você não pensa direito. Então, o pensar é uma consequência do sentir. Depois tu já não sabe o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, porque quando tu pensa dentro de um determinado estado mental, tu vai produzir novos pensamentos análogos a esse estado mental. Então, aí o que o Damasio vai dizer é que o pensamento acompanha o tipo do sentimento. Lógico. Né? Então, aí eu já não sei mais, eu estou pensando e estou produzindo sentimentos. Então, daí o pensamento gera sentimento. Mas na raiz, a interpretação de vocês mostra o tipo de pensamento que vocês têm. Então, eu vou pegar o exemplo de quem tem pena, do coitado do amigo ou da amiga que não consegue o que tu consegue. Bah, como eu gostaria que todo mundo pudesse conseguir o que eu consegui. Ah, teria tão bom se todas as pessoas tivessem competência. Ah, olha só, ela se esforça tanto. Ah, ela merece. Ah, porque. Então, é um sentimento que gera pena. O que é ruim da pena? Além daquilo que a mãe da gente dizia, quem tem pena é galinha. Porque você não sabe quais são de fato os desejos dessa pessoa. Tu está projetando nessa pessoa por não conseguir o que você conseguiu. Culpa é pior ainda. Porque a culpa é o eu não mereço.
Veja como essa pessoa não consegue. Eu não merecia para mim isso. Eu me sinto culpada. Ai, coitada, vai me olhar conseguindo. Desprezo. Até que nem foi tão bom assim. O que eu vou sentir que eu achei o máximo? Nem fui tão bom assim. Cinismo, bem bom, mas não vai durar para sempre. Tristeza. Ah, isso é uma exceção. Uma vez na vida eu dou certo. Nunca mais que vai acontecer comigo esse negócio. Ansiedade. Aconteceu bem bom agora, mas logo veio pior. Tem alguns estudos que falam desse tipo de ansiedade. A ansiedade pós-desempenho. Ai, começou a acontecer coisa boa na minha vida. Ai, que medo, Ali. Eu sempre fui muito ferrada. O que que vai acontecer agora para compensar tudo de bom que aconteceu essa semana? Quem é doida de pensar isso, gente? Então a gente também programa desgraças futuras meio que para compensar as coisas boas, ou o medo do que já vem porque acabou de acontecer uma coisa boa. Olha o que a mente produz. Então é claro que o ideal é você sentir tanto alegria como gratidão. Tão bom, deu tudo certo, eu quero mais disso. Gratidão, como a vida é boa, eu só posso agradecer. Só que esses dois sentimentos positivos associados a uma conquista precisam de presença. Se a minha mente estiver projetando cenários futuros, se a minha mente estiver lembrando das vezes que eu tentei e não consegui, e achar que eu não vou conseguir de novo, eu não vou conseguir atender esses dois estados emocionais. A maior parte dos estados emocionais positivos, não estou dizendo que todos, a esperança, por exemplo, é projetada para o futuro, mas ela nasce de um sentimento de bem-estar. Depois tu projeta. Então você precisa no presente captar o que tu está sentindo, mesmo que seja da conquista que você fez no mês passado. Mas você está agora se sentindo feliz. Se você projetar muito para trás, muito para frente, você perde a essência do que é bom. Faz sentido o que eu estou dizendo, Gris? Então, essa é a importância da gente conseguir se permitir. E aí é que vem o primeiro dos antídotos do medo de perder, do medo de não alcançar, da comparação que não dá certo. É o antídoto do acolhimento. Então, a primeira lição é: eu mereço sentir orgulho das minhas conquistas. Ainda que a sensação vá acabar, eu vou sentir isso novamente e eu estou aberta à minha experiência. Eu mereço, eu ia botar merecimento, eu ia botar permissão. Aí eu fiquei com aquela palavra acolhimento. Eu acolho o sucesso e o bem-estar. E aí eu acho que a melhor afirmação, pensando agora assim numa proposta de meditação, caso você vá meditar, eu vi a live depois, eu me lembrei que eu tenho muito isso de achar que eu não mereço. Começa a praticar essa afirmação do Hermógenes. Às vezes ele é chamada como se fosse o Ponopono, mas o Ponopono é aquela sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, tá? Essa afirmação, entrego, confio, aceito e agradeço, qualquer feirinha de artesanato tu vai ver coisa com isso, é do professor Hermógenes de yoga. E é um exercício, como dá para ver, de abertura à experiência. Venha o que vir, vai dar certo, tá? E viram que interessante? A gente ainda não usou a palavra Deus. Cada um de nós vai ter a sua crença para conectar com isso. Mas isso é altamente espiritualizado. No sentido de que eu entrego a algo maior do que eu. Ora, para quem que eu entrego? É para alguma coisa maior do que eu. E aqui eu já estou admitindo que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. E é isso mesmo, eu não tenho controle. Porque a emoção que é a doença do controle é a ansiedade. É uma doença que a gente tem de achar que a gente pode controlar tudo. Tá? Muito bem. Outro problema do nosso tempo, tá? Daí eu peguei os sabonetes. Eu ganhei uns sabonetes desses de Natal, né? Aí eu vou olhar e digo, não, até o sabonete está fazendo coaching comigo, né? No recinto do meu banheiro, faça isso por você. Cuide-se bem, né?
Então, assim, aí as pessoas, eu me lembrei de umas primeiras tarefas, quando eu comecei com o desenvolvimento emocional, eu tinha uma cliente que ela tinha muito dificuldade, e até hoje tem uma cliente minha que tem essa dificuldade. Cara, se eu me cuidar, se eu fizer por mim, será que eu não vou virar uma narcisista? Será que eu não vou virar aquelas criaturas que ficam pedindo like? Será que eu não vou lançar um curso e cobrar? Eu não vou achar que eu sou a última bolacha do pacote se eu ficar me cuidando, falando só de mim, botando. Que nem agora virou moda, né? Porque uma coisa é a persona, a Silvinha tá aí para nos ajudar. Ó, se vocês quiserem fazer isso aí, a Silvinha ensina vocês, tá? Mas bota foto, bota frase, eu, né? Quem inventou isso? Eu. Eu sou a supra-sumo da existência. Será que eu me cuidar não é o ser narcisista? Eu vejo as pessoas mais conscientes começando a se questionar sobre isso. Porque parece um troço narcisista essa nossa sociedade de aplaudir a si mesmo, né? Então, para acabar um pouco com essa culpa, gurias, em torno disso, eu quero propor um outro tipo de meditação para vocês. Então, agora eu vou parar de compartilhar minha tela e nós vamos fazer uma brincadeira bem interessante. Vamos lá. Eu vou botar uma música, tá? Vocês vão dizer se vocês conseguem ouvir a música, tá? Nossa, já são 8h20, mas acho que vai dar tempo de fazer tudo que a gente precisa. Se a gente precisar passar uns 10 minutinhos tranquilo, gurias, vou tentar entregá-las a tempo, tá? Mas vamos lá, que esse aqui é interessante da gente praticar. Então, vamos botar aqui. Eu vou compartilhar a tela com o áudio. Não deem bola para minha tela, tá? O que importa aqui é o áudio. A gente vai ficar tudo de olho fechado, então não vai fazer a menor diferença o que tem na minha tela. Isso aqui é uma lista que eu falei para vocês da flautinha de bambu. Eu escuto na massagem, eu amo essa flautinha de bambu aqui. Então vamos lá. Não é essa, é essa. Tá. Estão ouvindo, gurias? Sim. Se quiserem, podem aumentar o volume. Nós vamos fazer um exercício, tá? Então fechem os olhos. Respira pelo nariz. Exala pela boca. Não te preocupa mais com as telas, inclusive se quiser desligar a tua câmera, fica à vontade. Tá? Muito bem. Agora vocês têm a seguinte autorização. Eu vou botar o meu relógio para 1 minuto. E vocês, nesse tempo, vocês têm duas autorizações. Vocês podem prestar atenção na respiração ou prestar atenção na música. Vocês não podem pensar. E se por acaso vocês tiverem algum pensamento, vocês têm que se perceber que saíram das duas âncoras: respiração e música. Pronto, agora eu vou parar de falar e vou colocar um cronômetro. Em 1 minuto e um pouquinho, eu vou desligar a música. Pronto, passou 1 minuto. Podem abrir os olhos. Quem conseguiu ficar sem pensar?
que apareceu na mente de vocês? Quem conseguiu captar quantos escapes teve? Podem abrir o áudio, fiquem à vontade. Eu tive 5 escapes. Conseguiu Sim. contar? Quem conseguiu menos, mais? Quem quer contar aí? Vamos lá. Menos, Água. Consegui 2. Eu também tive 2 escapes. Olha, sim. que Eu legal. também 2. 3. Gurias, show de bola. Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Eu tinha esquecido de botar nos meus slides e agora eu só vou mostrar ela porque eu aprendi isso num curso de meditação. Quando eu fiz a DBT, que é a dialética comportamental, Dialectic Behavior Therapy, terapia dialética comportamental, a gente aprende para ensinar para as pessoas técnicas de mindfulness, tá? Então, eu vou só achar aqui uma para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, beleza. Serve essa imagem, tá bem legal. Não estão vendo minha tela, né, gurias? Não. Então, Não. essa daqui é uma técnica que eu quero ensinar, porque eu acho ela muito legal. E ela é chamada a técnica da margarida, tá? Por que é a técnica da margarida? Vamos lá. Você vai meditar e aí você começa, você sabe que tu tem que voltar para um eixo central, que é a música ou a respiração. Quando tu fica ninja mesmo, só tem a música. Aliás, só tem a respiração, não tem música. É só no ar. Então, o centro da pétala é a respiração. Então, eu vou estar andando com o meu pensamento. Fui lá, imaginei, fiz minhas compras de mercado. Opa! Respiração, voltei. Né? Ah, essa música chinesa me lembra uma novela chinesa que eu vi, não sei aonde. Volta para cá. E aí vocês podem, pergunto para vocês, onde é que é o ponto de maior atenção nessa margarida? Onde é que a atenção está? O que vocês acham? No centro, no amarelo. Não, o ponto de maior atenção é no topo de cada pétala. Então, o encontro com o observador você faz no topo da pétala. Não importa quantas vezes vocês vão fugir, o treino da meditação é voltar. É esse que é o treino, não é o centro. E é isso que a gente se afasta, às vezes. A gente acha que a gente, eu não consegui. Não importa quantas vezes, se você conseguiu voltar, você praticou. Tá? Então é assim que a gente encontra aquele que observa. E com o passar do tempo e com a prática, esse exercício não vai ficando tão difícil. Então, parabéns para quem contou 5 vezes, porque é extremamente difícil perder a conta a partir daí. E se a gente fizesse 5 minutos, vocês iam ficar desconfortáveis fisicamente. Porque é como se a tua mente dissesse, ela me botou numa camisa de força. E aí a mente, quando ela entra numa camisa de força, ela começa a produzir zilhões de pensamentos. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Quero ver tu te concentrar na tua respiração. Então, por isso que quando a gente vai treinar a meditação, a gente começa aos poucos. E o centro da nossa margarida pode ser a respiração, tá? Isso é um treino de fato para nossa saúde mental. Show de bola. Então a gente já tem aqui a primeira técnica para a gente poder aprender. Gostaram, gurias? Deixa eu ver se eu entendi bem, não sei se a técnica ela está para olhar a imagem da Margarida e fazer olhando para a imagem. Não. A margarida é uma imagem mental do processo que tu vai fazer durante a meditação de olhos fechados. Em que o centro da margarida é a tua respiração e a música. Então, tu sempre tem que retornar ao centro, não importa quantas vezes e quantas pétalas você abre, porque as pétalas são as fugas da mente. Uma simbologia, tá, entendi. É uma simbologia, tá? Então, e com o passar do tempo, se você realmente ficar bom,
o tamanho da pétala vai diminuindo. Então a margarida fica toda despentelhada, coitada, porque ela começa com uma pétala longa, em que o escape vai longe, e ela, quando a prática vai se antenando, o cérebro vai acostumando a voltar mais rápido. Então, Obrigada. até que você vai eliminando as pétalas e vai ficando sempre ao redor daquele centro ali. E quando você conseguir ficar bem ao redor do centro, com pétalas bem pequenas ou quase inexistentes, agora eu vou viajar no patê, tá? Mas quem vai estar sentado na pétala, no centro, vai ser o observador. E aí a mente que observa vai ter mais musculatura. Hoje, quem tem mais musculatura não é o observador de vocês, é o que produz as pétalas. Entendem? São os escapes. Muito bem, mas tá tudo certo, é tudo uma questão de treino. Meditação não se faz teoricamente. É hora sentada de olho fechado. É o ideal sentada? É. Precisa ser em posição de lótus? Claro que não. Mas precisa ser uma posição em que você não vá ter sono, para não competir com essa maior dificuldade que é já a gente acompanhar o próprio fluxo de pensamentos, tá? Muito bem, vamos agora para os nossos últimos desafios aí, ó. Vamos lá. Então, aqui a lição que a gente tira, o antídoto para esta confusão, para essa sensação de que eu posso ser uma narcisista se eu me cuidar, que Deus o livre, eu não posso me cuidar, o autocuidado fica misturado com um egoísmo, é a gente ter amorosidade. Quase que eu usei a palavra atenciosidade, porque atenciosidade ou awareness ou mindfulness conversam muito com a noção de amorosidade, mas eu quis valer-me mais do amor do que da atenção, tá? Então a lição, meus pensamentos não são a minha única dimensão do eu. Minha única dimensão do eu ficou meio ruim. A única dimensão do eu. Não é o meu pensamento que sou eu. Não é esses escapes que sou eu. Existe um outro eu. Um eu que sabe mais, um eu maior, um eu mais amoroso, que olha para minha experiência com mais amor. Quando a gente faz terapia, uma das maneiras aí, uma das possibilidades é o que a gente chama de desenvolver maternagem. E é muito interessante falar isso num grupo aqui de mulheres. Você faria por um filho, você diria para um filho o que você diz para si mesma? Você, quando erra, olha como você conversa consigo mesma quando você erra. E por que que você não faz isso por um filho? E você faz isso por você? Quem é essa voz tão condenatória? Então, quando você encontra a tal maternagem, você desloca de novo a figura do observador, uma figura amorosa, uma figura que diz: tu fez o que tu podia, por hoje é isso, para de pensar, tu tá pensando demais. Então, essa voz acolhedora, você tem que encontrar ela, ela tá dentro de você. E ela é a tua principal essência, né? A afirmação: sou aquela que observa a experiência da vida. Escolho ver tudo com amor. Dá para fazer disso um mantra? Dá. Tranquilo, dá para gravar e ouvir, dá para decorar e dizer. Aí o mantra, ele vem como se fosse uma, como é que eu poderia dizer? Eu falo que é um chiclete para a mente mascar. Mas a verdade é que você está colocando a mente consciente, o lado esquerdo do cérebro, a conversar com o lado caótico. Você está dizendo como a gente deve sentir. Isso é regulação, de acordo com o Goleman, lá de cima para baixo. No mundo das palavras, a tua mente entende. Aliás, a tua mente entende duas formas: imagens que você faz, palavras que você usa. Como é muito mais difícil controlar imagens do que palavras, vamos usar palavras, tá? Mas qualquer delas que eu fizer imagem, maravilha. Eu gosto de dar um exemplo. Tem uma hipnotizadora inglesa, se chama Marisa alguma coisa, agora eu não me lembro sobre o nome dela. E ela conta que ela foi uma vez pegar um avião
E eu sou uma criatura que tem medo de avião, tá? Então adoro contar esse exemplo, porque não é casa de ferreira espeta de pau. Já usei essas coisas para poder controlar a minha fobia de avião. E ela disse que a mulher disse, não vou entrar. E ela é um casal já, de uma certa idade, e ela e o marido tentando convencer, vamos, amor, a gente sempre quis essa viagem, vamos lá. Não, porque eu não vou subir. E a pessoa em pânico. Aí chamaram ela. Será que você não podia tentar, né, convencer? Alguém pediu ajuda dela. E ela foi tentar convencer essa senhora. Daí a primeira coisa que ela tenta dizer, por que que a senhora não quer entrar lá? Aí a mulher em pânico diz assim, eu não vou entrar naquele caixão. Enquanto na mente dela o avião for um caixão, quem é que vai querer entrar num caixão? Me diz, ainda por cima alado, né? Tá, então, diante dessa imagem mental, não há o que se possa fazer. Então, em primeiro lugar, a gente trabalha o que a mente produz. Só que eu insisto, é muito mais fácil trabalhar com as palavras do que com as imagens, tá? Tudo bem. Último dilema para a gente tentar resolver, que é o dilema que gera a aversão. Os outros dois a gente mistura um pouco apego e confusão. Aqui é o dilema do que é meu, do que é do outro, o quanto eu interfiro no mundo do outro, o quanto eu tenho que ceder à vontade do outro. O que é empatia, o que não é, o que é compaixão, o que não é, né? Então, claro que numa conta de padeiro, a gente poderia dizer que para vencer a aversão, a gente precisa de compaixão. De novo, parece aquela história do limão limonado. Fácil. Não, não dá para fazer simples assim. Então, como é que a gente resolve isso aqui, tá? Aqui eu já botei direto o antídoto. O antídoto para a gente conseguir diminuir um pouco essa preocupação com o mundo do outro é o desapego. Porque às vezes a gente consegue se desapegar mais de coisas nossas do que quando tem as pessoas que a gente ama ou as pessoas que a gente detesta. Quem de vocês faça essa reflexão? Existe alguma pessoa que ocupa teus pensamentos sem que você gostaria que essa pessoa estivesse aí? Sabe? E essa pessoa, então, você vai imaginar ela. Imagina essa pessoa que ocupa. Às vezes é tua mãe, às vezes é uma amiga, às vezes é um colega. Essa pessoa está na tua cabeça. Deixo ir o que eu não posso mudar. O que é do outro pertence ao outro. Eu escolho a calma, o meu coração está em paz. Eu me aprovo, eu confio no fluir da vida. São vários elementos nessas afirmações, tá? Mas tem a ver com o que é meu, o que é seu é seu. Eu não sou responsável por você. Aí, claro, quem tem filho pequeno, você é corresponsável. Mas mesmo crianças bem pequenas, você não pode tomar todas as decisões por elas. Algumas decisões elas vão tomar. Nem que seja se puxa ou não puxa o cabelo do coleguinha. Mas são coisas que não dependem de você. Então, até onde puder ser verdade essa afirmação, vale para os filhos também. Agora, pai e mãe, meu Deus do céu. Porque aqui nós já estamos, quem tem pai ou mãe vivo, na posição de geração sanduíche, muitas vezes, de cuidar dos nossos pais. Autular sem inverter. A prioridade da tua vida é o que você produz para si e para as pessoas do teu primeiro entorno. O teu compromisso é com o desenvolvimento da tua alma, do que tu tá fazendo aqui nesse mundo. Finito. Se tu conseguir ser uma pessoa melhor naquilo que tu faz e nas tuas ações cotidianas, show de bola! Já tá fazendo muito mais que boa parte da humanidade. Então, cuidado para não criar obsessões com vidas outras que não a tua própria vida. A gente também tem que ter responsabilidade sobre isso. E daí a meditação que eu ensino aqui, gurias, é essa da folha na água. E essa meditação eu acho muito legal de fazer com a própria musiquinha, aquela da flautinha, essa que depois eu boto no grupo para vocês.
E o objetivo é você se imaginar uma folha que cai na água e que deixa a água te levar. É parar de exercer qualquer tipo de controle e tentando se vincular, é para se jogar. No final das contas, a pessoa que vai acompanhar você até o final da sua vida é você. Ponto. Não é pai, não é mãe, não é parceiro, não é colega, não é filho, não é nada, é você. Então, esse compromisso de cuidar em primeiro lugar de si é o que você pode fazer de mais amoroso pelas pessoas ao teu redor. Olha que interessante esse paradoxo, né? Então, existem muitas pessoas, muitos eventos, muitas novidades. Aqui eu botei algumas outras lições, ó. Não podemos saber tudo, não podemos ser amigo de todo mundo. A cada consciência cabe uma realidade, um tempo, um destino. Eu não posso fazer as pessoas terem a mesma percepção que eu tenho da realidade, porque elas não estão dentro de mim e eu não estou dentro delas. Eu preciso dar autonomia que as pessoas precisam ter, assim como eu preciso ter autonomia, né? Faz sentido, gurias? Tranquilo aqui? Até aqui, qual dessas vocês acharam mais difícil, hein? Quero só alguns comentários. Temos um tempo aí agora, já que eu dei uma arrancada. Alguém quer comentar? Vou gostar. Querem que eu pare de gravar? Também posso parar de gravar, se alguém quiser contar sem ficar gravado. E aí? Tragam pra cá aqui. Eu vou Fala, falar. Bernadette. Fala, Bernadette. Eu achei tão linda essa última, fui completamente tomada por essa tua frase. Eu me envolvo muito, me identifiquei quando tu disseste da questão dos pais, vivo isso nesse momento, e isso é como se tivesse caído uma ficha para mim. A pessoa que vai me acompanhar até o meu último dia sou eu. Então, realmente, sabe que parece mentira assim, mas não tinha me dado conta disso, inacreditável. É. Então, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus netos, eu cuido da mãe que tem 93 anos e tem que começar a cuidar um pouco de mim também, Uhum. também. Achei assim, fui me colou assim, sabe? Que E delícia. adorei o exercício da folha. Obrigado, obrigado. Eu dei um print porque eu não vou poder esperar o e-book para aquela afirmação ali de tão lindo que eu achei. Vai ir no e-book essas afirmações todas para nós. Porque é a coisa mais difícil para pessoas que já são amorosas, é abrirem mão de tentar salvar as pessoas que estão ao seu redor. E muitas de nós aqui, eu não vou entrar em detalhes nisso, poderia ser o motivo de uma outra live, passamos uma vida querendo ser merecedoras e querendo mostrar valor. Eu preciso mostrar que eu sou uma boa menina, eu preciso mostrar que eu sou virtuosa. Não porque eu queira aparecer, não me entendam mal, mas porque parece que eu estou sempre aquém do tamanho do que eu preciso entregar, do tamanho da virtude que eu quero ter, né? E isso não apenas cria um peso gigantesco, como é o oposto do amor. O amor próprio é uma coisa leve, não é para ser pesado assim. E muitas vezes a gente se preocupar, se ocupar das pessoas na nossa mente, impede que elas cresçam. Impede que elas possam também, a seu tempo, ao seu jeito, encontrar soluções para suas dificuldades. Então, muito bonito a gente cuidar das pessoas, mas precisa parar e se cuidar. Legal, Bernadette. Tem um exercício muito bonito de fazer, gurias, que é o seguinte, além desse da folhinha, tá? Vocês vão ter que encontrar uma foto de vocês pequenas, se vocês conseguirem, para nós termos a imagem para nos ajudar, tá? Todo mundo tem alguma imagem sua criança ou pequena? Tá. E vocês vão olhar para essa imagem com muito amor. Como se vocês. Olha, cheguei até me emocionar de imaginar essa cena. Como se vocês fossem a mãe, a guia, a mestra dessa criança. E vocês vão olhar para ela pensando tudo que ela tem de maravilhoso, tudo que é incrível nela. Vocês vão perceber o efeito desse exercício.
Se vocês conseguirem, depois desse olhar amoroso, ainda escrever para essa criança, como se ela pudesse, ou ler a cartinha que vocês estão mandando para ela, maravilhoso. Se não conseguirem escrever, falem. E isso não é um exercício para se fazer uma vez só, porque o ideal é a gente fazer com os 3 sentidos: o olhar e deixar a imaginação projetar o olhar. Então, você na imaginação, você está se imaginando conversando. A fala, para que a gente escute isso, para que a criança que está em nós possa escutar. E a escrita, para que a gente possa decodificar. Então, isso é de uma cura gigantesca, porque nós somos um reservatório de todas as mulheres que nós já vivemos um dia. Ali uma dúvida. Diga. Ao falar com essa criança, eu falo com as qualidades que ela tinha naquela ocasião, Aham. ou eu já penso em retrospectiva de tudo que ela era e que eu me tornei? Tu pode fazer uma brincadeira de ver o futuro para ela. Tu pode dizer: Silvinha, eu sei que tu já é assim, assim, assada, tu já é criativa, tu já é organizada, tu já gosta de tal coisa, mas eu vou te dizer que tu vai ser melhor ainda nisso, nisso, nisso. Então, como você está vendo a mestra sabe tudo o que vai acontecer. Então, depende do que a mestra quer dizer. Mas nós sermos as mestras de quem nós já fomos é a coisa mais linda que a gente pode fazer para essas vozes internas acusatórias ou de não merecimento. Porque vocês têm que pensar que essa criança, ela tentava a todo custo obter o amor dos pais, das pessoas que a cuidavam. E ela não sabia se ela tinha conseguido isso ou não. Ela estava tentando. Então, se você for até essa memória e você conseguir inserir essa informação, isso vai gerar transformações que vocês nem sabem aí nos próximos meses o que pode ainda acontecer, tá? Ali, uma outra dúvida, a gente se refere a ela como a terceira pessoa. Isso. Aham. Tu pode usar algum apelido que alguém dissesse para ti. Então, Tá. tu pode chamar como as pessoas te chamavam. Tu pode chamar como se for, porque tu tem que pensar que tu é uma mestra que chegou para conversar com ela. Como é que essa mestra chegaria? Deixa isso acontecer, tá? Eu, por exemplo, a minha pequena é a Drinha, porque todo mundo me chamava de Drinha. E eu teve uma época que eu briguei com esse apelido, como se fosse, era Alessandra, Alessandrinha, Drinha, né? E hoje só tem meia dúzia de gente no mundo que me chama de Drinha. Nem sei se tem todo esse povo. Mas eu acho que para conversar com ela, ela vai me ouvir melhor se eu chamar de Drinha, sabe? Então, tudo bem tu ter um apelido, desde que não seja uma coisa que ela se machucasse, claro, né? Não vai chamar como os Muller chamavam você. Então, é muito importante que você se permita isso. Eu me lembro que teve umas sessões que eu fiz uma vez com uma moça que tinha sido muito traumatizada num processo de demissão. Olha as coisas. Ai, uma borboletinha entrou. E, gente, a gente fez uma sessão assim, com espelho e tudo, tá? Porque daí eu peguei espelho, viajei, fiz uma gestalt com ela. Foi absolutamente transformador. Foi absoluto. A gente estava em 5 sessões de trabalho e não tinha feito nada do tamanho do trauma que ela tinha vivido. Quando ela conversou com ela pequenininha, nossa. Então, é muito poderoso fazer isso, tá? A gente conversar com essas pessoas que a gente já foi. Mas a criança eu gosto muito. Se vocês sentem que, não, olha, eu gostaria de começar primeiro a conversar com a minha adolescente, tudo bem também, tá? Algum momento mais de crise que você tenha vivido. Mas aquela criança eu gosto porque ela tá na raiz do sistema, assim, sabe? Era quando você ainda tinha muitas possibilidades do que você imaginava para si mesmo. E é muito legal ter essa conversa. Ale, que legal tu proporcionar isso. E tenho o privilégio de estar bem pertinho de uma foto impressa minha que eu tenho de bebê. Ai, que linda! Nossa, e eu disse, meu Que Deus, aí eu olhei linda! aqui, aí eu vejo os traços dos meus filhos, e eu sempre guardei essas fotos aqui, mas nunca pensei nisso. Olha que legal, estava aqui É, bem pertinho de mim. Vou isso aí. fazer. Vai fazer, Muito show legal. de bola. E tu vai ver como vai reverberar para os teus filhos. Sim, Porque a gente acaba projetando esse desejo nos nossos filhos e dando para ele as mensagens que a gente queria ter ouvido.
E a verdade é que os nossos filhos são seres independentes de nós, eles não têm as mesmas necessidades que nós tínhamos. As necessidades deles são deles, não são as nossas. A gente tem que cumprir as nossas, né? Muito bem, vamos voltar aqui que falta pouquinho para acabar, gurias. Estamos quase no finzinho. Então, desapego é o último dos antídotos, tá? Que a gente propõe aqui. E se a gente for resumir, agora eu vou transformar eles em verbo. Então, acolher o que nos faz bem, se amar, trazendo isso para o tempo presente, e aí nada melhor do que a meditação para fazer isso. Então, a meditação ela é um ato de amor, em que você observa a tua mente funcionando, teu corpo funcionando, e tu acolhe exatamente como é. Ah, eu pensei em 500 mil pessoas, não faz mal, eu vou fazer a pétalazinha voltar para o centro, gentilmente, com carinho. Mas eu vou criando essa musculatura de observar o que acontece dentro de mim. E deixar aí o que eu não posso mudar. Porque eu não tenho controle sobre o que acontece. Certo? Gostaram, gurias? Então aqui nós chegamos, eu vou deixar ali um QR Code para seguir quem não segue ainda o canal do YouTube, tá? Então lá no YouTube a gente tem as lives do Arenê, né? Do podcast. Então quem quiser pode entrar lá. Por enquanto, a gente ainda tem mais conteúdo ligado ao mundo corporativo, tá? Mas se Deus quiser, a partir do ano que vem, aí a conexão ia para esse ano, a gente já tem muita coisa na agenda já. Aí, a partir talvez até de metade do ano que vem, a gente vai ter mais desta pegada. Eu vou me reconhecer mais budista, vai. Mas por enquanto a gente ainda tem muita coisa nas empresas. Muito obrigada por terem vindo. Quem quer contar alguma coisinha agora no final, vou até desligar aqui a gravação para nós fazer a nossa despedida e uma última meditaçãozinha só de despedida desse momento nosso no presencial, tá? Então, obrigada a quem está acompanhando aí. Daqui a pouco vai o e-book também, tá? Para quem pegar a aula gravada.